Good morning again. Bom dia de novo. So I have this morning slot with us, Eu tenho essa manhã para falar para a gente and I hope to cover a range of topics, e eu espero cobrir uma gama de assuntos which I'm hoping will complement that which is being covered by the other speakers. e que eu espero que seja complementado pelos outros palestrantes. My first two, maybe three presentations Minhas primeiras 2 ou 3 apresentações are going to deal with illustrations of the parable teaching methodology, vai lidar com ilustrações da metodologia de ensinos por parábolas. We also want to look at the structure of our line Nós também queremos olhar para a estrutura da nossa linha and identify various points for the line of the priests from the broader structure. e identificar vários pontos da linha dos sacerdotes para a linha para a estrutura mais ampla. And we also want to look at the two midnight cry messages, Nós também queremos olhar para para as 2 mensagens do clamor da meia-noite, that of Samuel Snow aquela do Samuel Snow and the midnight cry today, e o clamor da meia-noite hoje, with the purposes of comparing and contrasting the two messages com o propósito de comparar e contrastar as 2 mensagens, in order to make various points. para que a gente possa fazer vários pontos. But as I said, we're going to begin with methodology, parable teaching. Mas como eu disse, nós vamos começar com metodologia, ensino por parábolas. This has been a subject of focus for, I think, over a year now, Isso tem sido um assunto, o foco, por cerca de mais ou menos 1 ano até well over a agora. year. Mais do que 1 ano. So I'm assuming a certain amount of knowledge, Então eu estou assumindo uma certa quantidade de conhecimento. but maybe much of what we'll cover, at least initially, will be familiar. Mas pelo menos parte do que a gente vai cobrir inicialmente vai ser familiarizado com vocês. All right, so as we begin, I want to lay out a context. Então, para começar, eu quero estabelecer um contexto. By laying out this familiar concept, Ao estabelecer esses conceitos familiares. we have the history of Moses, Nós temos a história de Moisés. and we understand the history of Moses is the alpha. Entendemos que a história de Moisés é o alfa. The alpha of what? O alfa de quê? It's the alpha of ancient Israel, É o alfa de Israel antigo. the history of Moses is the beginning of ancient Israel, A história de Moisés é o início do Israel antigo. and then we have the history of Christ, Então a gente tem a história de Cristo, which, if the history of Moses is the alpha, da qual a história de Moisés é o alfa. the history of Christ becomes the omega, or the end of ancient Israel. E a história de Cristo se torna o ômega, ou fim de Israel antigo. Then we come down to modern Israel, Então a gente vem para Israel moderno. and what do we see? E o que nós vemos? We see the same thing as ancient Israel, A gente vê a mesma coisa como a gente vê em Israel antigo. that in modern Israel there's an alpha and omega history Que em Israel moderno existe uma história alfa e uma that we can história identify. ômega, que a gente pode identificar. The alpha of modern Israel is the Millerites, A história alfa da história milerita, do Israel moderno, são os and mileritas. the omega of ancient Israel is our line, the line of the 144,000. E o ômega da história moderna é a nossa linha, a linha dos 144 mil. So we understand that God declares the end from the beginning. Então a gente entende que Deus declara o fim desde o início. In accordance with this principle, we could look at the history of Moses E de acordo com esse princípio, a gente pode olhar para a história de Moisés as illustrating the history of Christ, como se estivesse ilustrando a história de Cristo. and we could look at the history of the Millerites E a gente poderia olhar para a história dos mileritas, as illustrating the history of the 144,000. ilustrando a história dos 144 mil. This is a basic concept I think we all understand. Isso é um princípio básico que eu creio que todos nós entendemos. But as we look at the history of Christ, Mas ao olharmos para a história de Cristo,
we see that the history of Christ is an omega history. Nós vamos ver que a história de Cristo é uma história ômega. And the history of the 144,000 is also an omega history. E a história dos 144.000 também é uma história ômega. So even though the alpha can be used to illustrate the omega, Então, mesmo que o alfa possa ser usado para ilustrar o ômega, there are ways in which the history of Christ existem formas nas quais a história de Cristo more clearly represents the history of the 144,000 mais claramente representa a história dos 144.000, by virtue of their both being omega histories. pelo fato de que ambos são histórias ômegas. Now, when we look at the history of Christ, Então, quando você olha para a história de Cristo, there are many points we can identify existem muitos pontos que podemos identificar to draw parallels with our history. para desenhar paralelos com a nossa história. But when we look at the history of Christ, Mas quando olhamos para a história de Cristo, we see that that generation was tested by a prophetic message, a gente vê que essa geração foi testada por uma as we see mensagem in all the reform profética, lines. como a gente vê em todas as linhas de reformas. But a central issue in the history of Christ Mas um ponto central na história de Cristo, that is identified at length by inspiration que é identificado em extensão pela inspiração, is that of methodology. é aquela da metodologia. Christ's message was communicated through a specific methodology. A mensagem de Cristo foi comunicada através de uma metodologia específica. And this was through parables. E isso foi através de parábolas. And as we observe this history, E ao observarmos essa história, we see that those who fail to come to grips with the methodology a gente vê que aqueles que falharam em entender a metodologia, fail to understand the testing message for their generation, eles falharam em entender a mensagem que testava a geração deles. they were left in darkness regarding the change of dispensation that was taking place in their line, Eles foram deixados em trevas com relação à mudança de dispensação que aconteceu na linha deles. and they died at the hands of Rome in AD 70. E eles morreram no saqueamento de Jerusalém no ano 70. So when we look at the other omega history, which is our line, Então, quando a gente olha as outras linhas, que são as linhas ômegas na nossa linha, it's therefore no coincidence that we see methodology being a central issue. é claro que é por isso que a gente vê metodologia como sendo o ponto central. And just as in the history of Christ, parables are the methodology. E assim como foi na história de Cristo, parábolas são a metodologia. And all that this methodology meant in the time of Christ is all that it means in our time. E tudo que essa metodologia queria dizer no tempo de Cristo é o que essa metodologia quer dizer no nosso tempo. Right? There are changes of dispensation that take place within our line. Certo? Existem mudanças de dispensações que acontecem And in dentro da order to nossa linha. understand these developments in the divine economy, E todos queremos entender esses desenvolvimentos nessa In the economia economy of divina. in order to understand these developments in the economy of heaven, A fim de entendermos esses desenvolvimentos na economia do céu, we need to understand the messages and their methodology. nós precisamos entender as mensagens e a metodologia. So this is just a context-setting piece, Então isso é apenas uma parte para dar um identifying the contexto, importance of parables for us in our line, para identificar a importância das parábolas na nossa linha, by virtue of us being an omega history, pelo fato de que nós somos uma história ômega, as the line of Christ is an omega history. assim como a linha de Cristo é uma linha ômega. So when we look at parables, Então, quando a gente olha para as parábolas, the approach I want to take a abordagem que eu quero tomar is to look at them from the perspective of Daniel 11 verses 40 to 45. é olhar pela perspectiva de Daniel 11, 40 ao 45. Right? We want to illustrate how the parameters of the methodology work. Nós queremos ilustrar como os parâmetros da metodologia funcionam.
And my hope is that as we do that, E minha esperança é de que a gente vai fazer, que ao fazermos isso, in your own studies personally, e que você nos seus estudos pessoais, you'll have a clearer picture of the type of things you should be looking for. que você possa ter uma imagem clara do tipo de coisas que a gente deveria estar olhando. And what the application of the methodology looks like. E o que é a aplicação da metodologia, como isso se But parece. I'm choosing to look at Daniel 11 verses 40 to 45 specifically, Mas eu estou escolhendo olhar para Daniel 11, 40 a 45 especificamente, because these are verses I believe we should all be familiar with at this point. porque esses são versos que eu creio que todos nós deveríamos estar familiarizados nesse ponto. And by applying the methodology to verses that we're already familiar with, E ao aplicar esses versos à metodologia que já estamos familiarizados, I think that allows us to really see the strength of this methodology. eu creio que isso permite que a gente possa ver a Its força strength, dessa which is metodologia. to generate information A força que é para gerar informação, that cannot be obtained through a surface reading of the text. que não pode ser obtido por uma leitura superficial do texto. Okay, so we're going to look at verse 40 as a parable, Nós vamos olhar então ao verso 40 como uma parábola, verse 41 as a parable, o verso 41 como uma parábola, verse 42 as a parable. o verso 42 como uma parábola. I'll say verse 42 to 43. Eu vou dizer verso 42 ao 43. And then we're going to compare and contrast verses 40 and 41. Então a gente vai comparar e contrastar os versos 40 e 41. We're going to compare and contrast 41 with 42. E vamos comparar e contrastar o 41 com o 42. And then we're going to look at this entire history from verses 40 to 42 as a parable. Então vamos olhar para essa história inteira dos versos 40 a 42 como uma parábola. Also going to look at Daniel chapter 12, Também vamos olhar Daniel capítulo 12, verses 3 and 10, versos 3 e and identify 10. parables in there. E vamos identificar parábolas aí. I'm going to begin with verse 41. Eu vou começar com o verso 41. We're not necessarily going to go in order 40, 41, and 42. Nós não necessariamente vamos em ordem 40, 41 e We're 42. not going to go in chronological order. Nós não vamos em ordem cronológica. But I'm just going to lay them out in the order that makes the most sense to me. Então eu vou apenas estabelecer isso de uma forma que faz mais sentido para mim. But before we delve into that, Mas antes de começarmos a resolver tudo isso, I just want to make a few points from the definition of a parable that we derive from Strong's Concordance and Thayer's. então eu quero apenas fazer alguns pontos sobre a definição de parábolas que a gente pode tirar dos dicionários de Strong's and Thayer's. Specifically from Thayer's. Mais especificamente do dicionário de Thayer's. Right, when you look at a parable in Thayer's, it derives from G3850. Quando a gente olha para as parábolas de Thayer's, essa palavra deriva da palavra G3850. And if we illustrate the definition pictorially, E se a gente ilustrar a definição de forma pictorial,
it tells us that a parable vai nos dizer que uma parábola is the placing of one thing by the side of another. é colocar uma coisa do lado da outra. So you have two objects placed side by side. Então você tem dois objetos colocados um do lado do outro. And this is done for the purpose E isso é feito para o propósito of comparing and contrasting. de comparar e contrastar. As we compare and contrast these two objects, Ao compararmos e contrastar esses dois objetos, this process of comparing and contrasting, esse processo de comparar e contrastar, comparing being to identify the similarities, comparando significa identificar similaridades between the two objects, entre os dois objetos. contrasting being to identify the differences between the two objects, E contrastar sendo identificar as diferenças entre os dois objetos. the conduction of this process generates information. A condução desse processo vai gerar informação. Or if I use a different expression, it generates light. Ou se eu usar uma outra expressão, ela gera luz. But when we go back to Thayer's Mas quando a gente volta a Thayer's definition of the word parable, a definição de Thayer's da palavra parábola, it speaks to the type of information that is generated through this process. fala do tipo de informação que é gerada através desse processo. It describes a parable as a narrative Descreve uma parábola como uma narrativa by which either the duties of men or the things of God are illustrated. pelas quais as coisas do homem e as coisas de Deus são ilustradas. A narrative by which either the duties of men or the things of God are illustrated. Uma narrativa pela qual tanto os direitos, os deveres de Deus ou do homem são ilustrados. And it says particularly E aí diz the particularmente nature and history of God's kingdom. a natureza e história do reino de So Deus. when we compare and contrast these two objects, Então, quando nós comparamos e contrastamos esses dois objetos, it generates information. isso gera informação. But the information generated deals specifically Mas a informação que é gerada, ela lida with especificamente the nature com a natureza and the history of God's kingdom. e a história do reino de Deus. By nature, another word for nature, Uma outra palavra para natureza is characteristics. é característica. Through this methodology, Então, através running dessa scriptural symbols metodologia, and narratives through this process of comparison and contrast, colocando escrituras e símbolos através desse processo de comparar e contrastar, we obtain information on the characteristics of God's kingdom in our history, nós obtemos informações e características da natureza do reino de Deus e da sua as well as história, information on the history of our line, if I may state it that way. Yeah? como também informações na história da nossa linha. And this is what we're going to see E é isso que nós vamos ver as we seek to apply these, as we make application of this concept. ao fazermos uma aplicação desse conceito. Okay, so I hope that's clear. Ok, eu espero que esteja claro. Let's delve into verse 41. Vamos agora entrar no verso 41. So begin with Daniel 11, verse 41. Então, vamos ficar em Daniel 11, verso 41. And how does it read? E como é que nós lemos isso? Right? It says, "He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon." Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon.
So we read in verse 41, Então a gente lê verso 41. there are two subjects that are being, with contrasting experiences that are being brought to view. Existem dois assuntos que estão sendo tragos para a gente observar aqui. So as we examine the text, Então, ao examinarmos o texto and just in our reading of it, e apenas a nossa leitura desse texto, we see two objects being brought in close proximity, nós vemos dois objetos que estão sendo tragos um and two próximo ao different outro, experiences being connected with those two objects. e duas diferentes experiências sendo conectadas com esses dois objetos. And parables being the comparing and contrasting of two objects, E sendo parábolas, comparar e contrastar dois objetos, just the very reading of the verse tells you that what you're dealing with there is a parable. apenas a leitura do verso te diz que ao ler isso, existe uma parábola aí. So the question is, what are the two objects that are to be compared and contrasted? Então a pergunta é, quais são os dois objetos que precisam ser comparados e contrastados? We'll just lay out a table. Eu vou apenas fazer aqui uma tabela. There is the many, Existem muitos and there is Edom, Moab, and Ammon. e existe Edom, Moabe e Amon. So these are two objects that are brought to view in the verse. Então esses são os dois objetos que são tragos à nossa vista no verso. When we look at Edom, Moab, and Ammon, Quando a gente olha para Edom, Moabe e Amon examining their characteristics e examinamos as características and deles, also relying on background information, what we already know about the verse, e também tendo informações prévias que a gente sabe sobre o verso, what do we understand about who they are? o que entendemos sobre quem são eles? They're God's people. São o povo de Deus, They're close relatives of God's people, eles são parentes próximos do povo de Deus. right? And what does this tell us about the many? E o que é que isso nos diz ou nos fala sobre os muitos? By comparison, Por comparação, even if it's not explicitly stated in the verse, mesmo que não seja explicitamente dito nos if versos, Edom, Moab, and Ammon represent a group of God's people with an experience, se Edom, Moabe e Amon representam um grupo do povo de Deus com uma experiência, we can deduce that the many also represent a group of God's people with their own experience. a gente também pode deduzir que os muitos representam um grupo do povo de Deus com suas próprias experiências. There are other clues that flesh out this picture. Existem outras There are other clues that put flesh on this picture. Existem outras dicas que nos dão luz sobre essa ilustração. Let's look at their two experiences. Vamos agora pesquisar, olhar essas duas experiências. What is spoken of in connection with Edom, Moab, and Ammon? O que é que está sendo falado em conexão com Edom, Moabe e Amon? It says that they escape. Diz aí que eles escapam. And by contrast, what is the experience of the many? E por contraste, qual a experiência dos muitos? It says that they're overthrown. Aí diz que eles são derrubados. So we have two contrasting experiences. Então temos duas experiências contrastantes. So what we want to do, Então o que queremos fazer? we want to understand what it means to escape and what it looks like to be overthrown. A gente quer entender o que significa escapar e como se parece essa coisa de ser derrubado. When we understand what it means to escape, Então, quando a gente entende o que significa I want to escapar, suggest that we don't have to go anywhere else in God's word eu gostaria de sugerir que a gente não precisa ir em lugar nenhum diferente na Bíblia to understand what it means to be overthrown.
para entender o que significa ser derrubados. The meaning of what it means to be overthrown O significado disso o can que be understood simply by contrasting overthrown with escape. ser derrubado pode ser entendido apenas por um contraste à palavra escapar, Which is also one of the strengths of this methodology, que também é uma das forças dos poderes dessa is that metodologia. a lot of information can be gleaned É que muita informação pode ser retirada by remaining in the verse that you are seeking to understand. ao você permanecer no verso que você está Remaining tentando in that entender. verse and running that verse through the parameters of the methodology. Permanecer naquele verso e ficar naquele verso através dos parâmetros da metodologia. You can learn a lot without having to, prove text here and there as we used to do. Você pode aprender muito sem ter que ficar indo fazer texto-prova como a gente está acostumado a fazer. So what does it mean to escape and what does it mean to be overthrown? Então, o que é que significa escapar e o que é que significa ser derrubado? Okay. As we look at that word escape in your Strong's Concordance, Ao olharmos para essa palavra escapar na sua concordância Strong's, it comes from Strong's entry H4422. isso vem da palavra Strong's H4422. And what does that mean? E o que é que isso significa? It says to release Significa or liberar let go. ou deixar ir. So the imagery that is painted by the meaning of this word escape Então, a imagem que está sendo ilustrada pelo significado dessa palavra escapar is the idea of releasing something. é a ideia de libertar alguma coisa, ou liberar. Right? Because there are different ways you can escape. Porque existem diferentes formas pela qual você pode escapar. I can't think of an illustration right now. Eu não posso pensar agora, não consigo pensar de uma ilustração agora. But this conception of escaping Mas esse conceito de escapar paints this picture of something that was once held ilustra essa ideia de que alguma coisa uma vez estava and is subsequently let go. segura, presa e, That's what it means to release. e logo depois é deixado If you're going to livre. release something Então é isso que é liberar. or let it go, Se você vai liberar alguma by coisa, the very nature of that expression means you once held it in your hands, pela natureza dessa expressão, significa que em algum momento você estava preso. right? So this is what it means to escape. E é isso que significa escapar. I'll use an illustration that's been shared before. Eu vou usar uma ilustração que foi compartilhada já This anteriormente, concept of a prison. que é esse conceito de uma prisão. You have a prison house, yes? Você tem uma casa, uma prisão, uma cela de prisão. And when you're in prison, Então, quando você está na prisão, what state are you in? em que estado você está? You are in captivity. You are being held. Você está em cativeiro, você está preso. So Edom, Moab, and Ammon are people who are being held. They're in a state of captivity. Então, Edom, Moab e Amon, eles estão no estado de estar presos, num cativeiro. And they're subsequently released. E logo depois, eles são soltos. So by contrast, we see two experiences between the two groups. Então, por contraste, a gente vê essa experiência que existe entre esses dois grupos. And we want to understand now, what does it mean that this many are overthrown? Então, agora a gente quer entender o que significa que esses muitos são derrubados. I'm saying we can understand what that looks like Ou seja, a gente pode entender o que isso se parece by contrasting it with escape and the picture that we've painted here. ao contrastar isso com escapar e essa figura que a gente ilustrou aqui. If escaping means formerly being in captivity, but subsequently being let go, Se escapar significa que você está em cativeiro e depois, logo depois, vai se tornar livre, then we know that to be overthrown means the opposite.
Então a gente sabe que ser derrubado significa o oposto. You have a people who were once free, they were not in prison, Você tem um povo que já foi livre, que não estava em cativeiro, and what's happening to them? e o que está acontecendo com eles? They're going into captivity. Eles estão indo para o cativeiro. So we can flesh out our understanding of this verse in different ways. Então a gente pode colocar luz no nosso entendimento desse verso de formas diferentes. We know that Edom, Moab, and Ammon are in captivity to Babylon. A gente sabe que Edom, Moab e Amon estão em cativeiro dentro de Babilônia. Or we could say the world. Ou a gente poderia dizer o mundo. They're in captivity to Babylon, Eles estão em cativeiro em Babilônia and they subsequently escape. e subsequentemente eles vão escapar. How does Babylon, what does being in captivity to Babylon look like? O que é que significa, ou como se parece estar em When we cativeiro understand em what that looks Babilônia? like, Quando entendemos como isso se parece, it will help us also to paint the picture of what it means that the many who were free then go into captivity also. isso vai nos ajudar a entender como se parece esses muitos que estão em algum momento livres e vão entrar em cativeiro. How does Babylon hold people in bondage? Como é que Babilônia prende as pessoas, deixam elas em cativeiro? We could input information from different places to flesh this out. A gente poderia colocar informações de diversos lugares para nos ajudar a entender isso. We could look at the history of Revelation 18. A gente poderia olhar para a história de Apocalipse 18, Daniel 11 verse 41 Daniel 11, verso 41, corresponds with Revelation 18 verse 4. corresponde com Apocalipse 18, verso 4. But in order to understand what the captivity looks like, we can also look at the Omega history of Christ. Mas para que a gente possa entender como esse cativeiro se parece, a gente também pode olhar para a história ômega de Cristo. Because what captivity to the world looked like in this history Porque o que o cativeiro se parece, o cativeiro ao mundo se will parece help us to nessa understand what história, captivity to Babylon looks like in this history. vai nos ajudar a entender como o que o cativeiro se parece na nossa história. From Revelation 18, we understand that people who are held captive to Babylon, they're held captive in error. A partir de Apocalipse 18, verso 4, a gente entende que as pessoas que estão cativas em Babilônia, eles estão cativos no Error and erro, false doctrines. eles estão em falsas doutrinas. And when we look at the time of Christ, E quando a gente olha para o tempo de Cristo, we see that Christ came to his people and they were in a state of bondage or captivity. They were in darkness. a gente vê que Cristo veio para o seu povo e eles estavam numa condição de cativeiro ou trevas. We could also characterize that darkness as being error and false doctrines. A gente também pode caracterizar essas trevas como sendo erros e falsas doutrinas. But from this history, we derive a specific issue Mas dessa história a gente deriva um assunto específico that Christ rebuked them for, or rather lamented. que Cristo lamentou ou reprovou eles. And it was the fact that the Jews were in darkness, Era o fato de que os judeus estavam em trevas, but specifically that they didn't know the time of their visitation. mais especificamente que eles não sabiam o tempo da sua visitação. The Jews were in captivity to the world in the time of Christ. Os judeus estavam em cativeiro ao mundo no tempo de Cristo. That captivity we can also represent as darkness, Esse cativeiro também poderíamos representar como trevas. and that darkness is specifically characterized as not understanding the concept of time.
E essas trevas eram basicamente não entender o conceito de tempo. So I'm saying in verse 41, we've painted a picture just by looking at the words and comparing and contrasting them. E eu estou dizendo que no verso 41 a gente pode desenhar uma figura apenas olhando as palavras e comparando e contrastando elas. By simply remaining in the verse, Apenas permanecendo no verso. we've gleaned information about the identity of the two groups as well as their corresponding experiences. A gente conseguiu tirar informações da experiência dos dois grupos. But we can draw on information from related lines Mas a gente pode tirar informações de linhas parecidas ou relacionadas to further flesh out this picture. para entender ainda mais essa figura. So, being in captivity here, they are in bondage to error and false doctrine. Então, estar em cativeiro aqui quer dizer estar em prisão em falsas And they're doutrinas. escaping. E agora eles estão escapando. By contrast, when you're escaping error and false doctrine, what are you escaping to? Por contraste, quando você está escapando de falsas doutrinas, você está para onde There has você to be a está? corresponding object or entity that corresponds with that darkness, I'll say. Para onde você está escapando? Deve haver um objeto que corresponde a esse lugar para onde você está indo. Right? So when you escape captivity, the captivity of error, what corresponds with that? Então, quando você escapa do cativeiro, o cativeiro What do contrasts erro, with that? o que é que se contrasta com o erro? It must of necessity be the truth, Tem que ser necessariamente a verdade, right? certo? So when we come back to the many, Então, quando a gente volta aos muitos, who also represent a group of God's people, que também representam o grupo de povo de but Deus, who are free and are going into captivity, mas que estão livres e estão indo para o cativeiro, they were once in the truth, eles em algum momento estavam na and verdade then they go into the captivity of E agora- darkness and error. e agora eles vão ao cativeiro de trevas e erro. But from the omega history of Christ, Mas quando a gente olha para a história ômega de Cristo, we also obtain this issue of time A as gente- characterizing the darkness. a gente também obtém esse assunto de tempo sendo caracterizado por From trevas. the omega history of Christ, Ou seja, pela história ômega de Cristo, we identify this element of time as not understanding the time as a characteristic of the darkness. a gente consegue identificar que o fato de não entender tempo nessa história identifica esse aspecto de trevas. Right? Does that make sense? Faz sentido isso? Are we following? Estamos seguindo? It makes sense to me. Faz sentido para mim. It's simple enough to me. É bem simples para mim. So, again, we're spending a lot of time in the verse, Então, de novo, estamos passando muito tempo no verso, only having gone to this history to to develop this concept that we're looking at. apenas desenvolvendo esse conceito para que a gente possa olhar para isso. But I think already a picture is being painted here Mas eu acho que já temos uma figura sendo of the pintada identity aqui of this group, the many, sobre a identidade desse grupo, os muitos, which is more focused que é mais focada than the understanding that you generally have from a basic understanding of the verse. do que o entendimento que geralmente você tem de uma leitura básica do verso. What does the basic understanding of Daniel 11 verse 41 tell us? O que é que o entendimento básico de Daniel 11:41 nos diz? That the many who are overthrown are Seventh-day Adventists, Que os muitos que são derrubados são adventistas do sétimo dia. and that Edom, Moab, and Ammon are the Gentiles, the 11th hour workers. E que Edom, Moabe e Amon são os gentios, os trabalhadores da hora undécima. But when we clarify what this
captivity looks like in this history, Mas quando a gente clarifica o que esse cativeiro se parece, o que é esse cativeiro nessa história, and its relation to the subject of time, e a relação disso com o assunto do tempo, a picture is painted uma figura é ilustrada that drives us to the conclusion that it's not just Seventh-day Adventists who are being overthrown in verse 41. que nos leva a uma figura de que não são apenas adventistas do sétimo dia que estão sendo derrubados no verso Before I 41. expand on that, E antes de eu expandir esse assunto, I just want to add one more layer to this parable. eu quero apenas adicionar uma camada a mais para essa parábola. Okay. When we look at Daniel 11, verse 41, we've already identified it as corresponding with Revelation 18, verse 4. Quando olhamos para Daniel 11, verso 41, a gente já identifica isso como Apocalipse 18, verso 4. Revelation 18, verse 4 Apocalipse 18, verso 4 is the call to come out of Babylon. é o chamado para que se saia de Babilônia. And when we read the text of that verse, E quando lemos o texto desse verso, it says, "And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues." aí diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes participantes dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. So this message, Então essa mensagem, this call out of Babylon, esse chamado para sair de which Babilônia, draws Edom, Moab, and Ammon to escape from Babylon, que tira ou chama Edom, Moab e Amon para escaparem de Babilônia. if I draw this square, this is Babylon. Se eu desenhar esse quadrado, isso é Babilônia. So the message is speaking of Babylon, Então a mensagem que está falando de Babilônia, but then it says, Come out of her, my people. então diz aí, sair dela, povo meu. So we see this imagery being painted Então a gente vê essa ilustração sendo pintada of God having a people in Babylon. de Deus tendo um povo em Babilônia. There's, or if I use different language, Então, se eu puder usar uma linguagem diferente, Babylon we could equate with the world, a gente poderia igualar Babilônia And ao mundo God's people, e o povo de Deus, this is his church. isso é a igreja dele. So we see this imagery we see this imagery in Revelation 18, verse 4, Então a gente vê essa imagem em Apocalipse 18, verso which 4, corresponds with Daniel 11, verse 41. que corresponde com Daniel 11, verso 41. So as we seek to understand verse 41, Então, quando buscamos entender o verso 41, get a clearer picture of what it looks like, a gente pega uma figura melhor do que isso se parece. we can plug in Revelation 18:4, A gente pode conectar Apocalipse 18, verso 4, which paints this picture. God's people here, this is Edom, Moab, and Ammon. que ilustra essa figura que o povo de Deus aqui é Edom, Moab e Amon. So the message of Revelation 18 is directed to God's people in Babylon. Então a mensagem de Apocalipse 18 é direcionada ao povo de Deus em Babilônia, Or God's church in the world. ou o povo de Deus no mundo. This is what the experience of Edom, Moab, and Ammon looks like. Isso é o que como se parece a experiência de Edom, And Moab e Amon. This schematic that we've drawn here, this is what it looks like that they escape. E esse esquema que desenhamos aqui é como se parece essa ideia de again, escapar. The information is not plainly stated in the text.
Então, de novo, a informação não está claramente revelada, mostrada no But texto. that's the strength of this methodology, Mas isso é a força dessa metodologia. is that it's able to generate information É que te dá a capacidade de which we gerar otherwise wouldn't get from a informação reading of the text. que de outra forma a gente não conseguiria obter através de uma leitura do texto. And this information, it's things that we need to understand in Yes. order to rightly navigate through our history. E essa informação são as coisas que a gente precisa entender ao estarmos navegando através da nossa história. But if this is what Edom, Moab, and Ammon escaping looks like, Mas se isso é o que Edom, Moab e Amon e escapar then by se comparison, parece, we must see a corresponding development for the many. então por comparação a gente deve ver um desenvolvimento igual para os muitos. The many, Os muitos, we understand, are Adventists, a gente entende, são os adventistas. and within Adventism, there's a group that is represented as my people. E dentro do adventismo existe um grupo que é representado como meu povo. Okay, so I've derived this from Revelation 18, verse 4, Ok, então eu derivei isso de Apocalipse 18, verso 4. and brought it to bear upon our understanding of Daniel 11, verse 41. E trouxe isso para melhorar o nosso entendimento do verso 11, But before I do expand capítulo 11 de Daniel, verso 41. on this imagery in the experience of the many, E antes de eu expandir sobre essa experiência, né, na I experiência just dos want to speak muitos, to a few other places where we see this model being presented to us in God's Word. eu quero apenas me referir a outros lugares onde a gente vê esse modelo sendo representado por Deus a nós. It's presented to us by Revelation 18, verse 4. Sendo apresentado por Deus a nós, é apresentado a I nós want to remain in the same book of Daniel. em Apocalipse 18, verso 41, e agora eu quero ficar no mesmo livro de If we go Daniel. to chapter 2, Se você for ao capítulo 2, what do we see in chapter 2? o que nós vemos em capítulo 2? We see a mountain, Nós vemos uma montanha and an image. e uma imagem. So you have these two objects being brought into close proximity by the text of the chapter. Então você tem esses dois objetos sendo tragos um perto do outro no contexto do capítulo. Which means we're dealing with a parable and we're required to compare and contrast these two objects. O que quer dizer que a gente está lidando com uma parábola e somos requeridos comparar e contrastar esses dois objetos. When we look at the mountain, this is God's kingdom Quando você olha para a montanha, isso é o povo de Deus, o reino de Deus, at a basic level, no nível básico. and the image is Satan's kingdom. E a imagem é o reino de Satanás, At a basic level. no nível básico. But as we look at the mountain, Mas ao olharmos para a montanha, we see two groups. nós vemos dois grupos. We see the mountain and the stone that is cut out of the mountain. Nós vemos a montanha e a pedra que é cortada da montanha. So within God's kingdom, there are two groups. Então, dentro do povo de Deus existem dois grupos. Within God's kingdom, there is, I'll call the mountain the church. Ah, I'll call the mountain the world. eu vou chamar essa montanha do mundo And I will call the stone the church. e eu vou chamar a pedra a igreja. There are two groups within God's kingdom. Existem dois grupos dentro do reino de Deus. When we look at Satan's kingdom, Quando olhamos para o reino de by Satanás, comparison, we should see the same thing. por comparação, deveríamos ver a mesma coisa. We should see two groups. A gente deveria ver dois grupos. And when you read Daniel chapter 2, Então, quando a gente lê Daniel capítulo it 2, says that the image is destroyed by the stone aí diz que a imagem é destruída pela pedra and then is
The remnants of the image are blown away as the chaff. E a imagem é que eles são espalhados como uma palha. But with parables, we understand that natural things illustrate the spiritual. Mas com parábolas a gente entende que coisas naturais ilustram espirituais. Right? That's in the definition of a parable. It's a natural thing used to illustrate spiritual truth. Isso é a definição de uma parábola, são coisas naturais usadas para ilustrar verdades espirituais. But if we just bring in this concept of the natural illustrating the spiritual, Mas se apenas trouxermos esse conceito do natural ilustrando o espiritual, even if it's not stated in the text of Daniel chapter 2, mesmo que não seja dito no texto de Daniel capítulo 2, the very fact that there's chaff that's being blown o fato de que existe essa palha que está sendo soprada tells us that there must be wheat. nos diz que existe, que deve Because haver In order to obtain chaff, trigo. you have to thresh wheat. porque para que você possa obter a palha, você precisa fazer Right? Chaff is produced by malhar o threshing. trigo. So by contrast, if there's chaff, there has to be wheat. Por contraste, se existe palha, deve haver trigo. So we see in Satan's kingdom, there are also two groups. Então a gente vê também que no reino de Satanás The wheat também we tem could dois call the grupos. church, O trigo a gente pode chamar and da the chaff we igreja could call the world. e a palha a gente pode Right? chamar o So mundo. in the basic understanding of Daniel 11 verse 41, Então, no entendimento básico de Daniel it brings to view two groups 11:41, of God's people with corresponding experiences, isso nos traz with contrasting experiences. isso nos traz dois grupos com experiências que são contrastadas. But we can add layers to this parable Mas podemos adicionar camadas para essa parábola, by bringing in concepts from corresponding lines of truth. ao trazermos conceitos que representam linhas de verdade, Such as Revelation 18 verse 4 assim como Apocalipse 18, verso 4 and Daniel chapter 2. e Daniel capítulo 2. There are other places where you see this imagery this scenario being painted. Existem outros lugares que a gente pode ver esse cenário sendo pintado, But for our purposes, mas para o nosso propósito, as we come back to Edom, Moab, and Ammon, ao voltarmos para Edom, Moab e Amon, we see that the call to come out of Babylon is going to them, God's people in Babylon. a gente vê que o chamado para sair de Babilônia está indo para eles, para o povo de Deus em Babilônia. So we know that by comparison, Então a gente sabe que, por comparação, in the experience of the many, na experiência dos muitos, we also see the church and the world. a gente também vê a igreja e o mundo. And there's a group of people represented as God's people Existe um grupo de pessoas que são representadas pelo povo de Deus, who've already gone through an experience similar to that of Edom, Moab, and Ammon. que já foram para uma experiência parecida com essa de Edom, Moab e Amon. And okay, let me leave that. Okay. Okay, I'll move on. I'll make one more point. Eu vou continuar e vou fazer mais um ponto. So we have God's people within the church, Então a gente tem o povo de Deus dentro da igreja and on this side we have God's people within the world. e desse lado a gente tem o povo de Deus dentro do mundo. Here, the message to come out of Babylon is directed to the church, Aqui a mensagem para sair de Babilônia é dirigido para a igreja,
So here, God has a people who go through a similar experience E aqui, as Edom, Moab, and Ammon. e aqui a gente tem um grupo que vai para uma experiência similar The de Edom, world Moab is e in Amon. captivity. O mundo está em cativeiro. Edom, Moab, and Ammon were in captivity but are made free. Edom, Moab e Amon estão em cativeiro, mas são libertados agora. The Adventist church is in captivity. A igreja adventista está em cativeiro. God's people in the Adventist church were in captivity but are made free. O povo de Deus está em cativeiro e agora vão ser libertados. Right. Now, I said I'd come back to this concept of being overthrown. Eu disse, eu vou voltar para esse conceito de ser derrubados. I wanted to make a smoother transition to it, but that's okay. Eu quero fazer uma transição aqui, mas está tudo bem. When we look at what it means to be overthrown, Quando a gente olha para o que significa ser derrubado, we showed that by definition, a gente mostrou que, por definição, it's by contrast with escape, rather. Na verdade, por contraste com a palavra escapar, Being overthrown means to have been free, but then to go into captivity. ser derrubado significa que em algum momento você estava livre e agora você vai para o cativeiro. When we look at Babylon, Então, quando olhamos para a Babilônia, Babylon was never free. Babilônia nunca esteve livre. Babylon is captivity. Babilônia é um cativeiro. Then Edom, Moab, and Ammon were in captivity and become free. Então, Edom, Moab e Amon, eles estavam em cativeiro e se tornam livres. The Adventist church, by comparison, is in captivity. E a igreja adventista, por comparação, está em cativeiro. And there's a group of people who escape from that captivity. Existe um grupo de pessoas que escapam dessa atividade. So, in order to be overthrown, Então, para que alguém possa ser derrubado, defining being overthrown as being free and going into captivity, definir derrubado como estando livre e ir em based on the cativeiro, model that we've laid out, baseado no modelo que a gente colocou aqui, those who are overthrown cannot be referring to the Adventist church. aqueles que são derrubados não podem estar se referindo à igreja adventista, Because they're already in captivity. porque eles já estão em cativeiro. In the same way, Babylon is already in captivity. Da mesma forma como Babilônia já está em In order to be cativeiro. overthrown, you have to be free. Para que você possa ser derrubado, você precisa estar livre. So those who are overthrown, the many who are overthrown, Então, os muitos que são derrubados, if you're following that line of logic, se você está seguindo essa linha de lógica, is a people who are once in the truth. é o povo que quer, que They está escaped com a verdade. captivity. They Eles escaped Laodicea. escaparam o You could also cativeiro. plug in this concept of time. They understand time. Eles escaparam de Laodiceia e agora eles também entendem tempo. And then they are going into captivity. They're going into darkness. Então, eles estão indo para o cativeiro, eles estão indo para as trevas. So the many who are overthrown, Então, os muitos que são at a derrubados, basic level, we say they're Adventists. no nível básico a gente diz são adventistas. But as we interrogate this verse through the principle of compare and contrast, Mas ao interrogarmos esse verso através do princípio de comparar e contrastar, and adding layers to this model, such as Revelation 18 and Daniel chapter 2, e adicionando camadas como as de Apocalipse 18, verso 4 e Daniel 2, we see Daniel that the 2, many who are overthrown is speaking more specifically about a group of people who once understood this message. a gente vê que aqueles que são derrubados se refere a um grupo de pessoas que já entenderam essa mensagem. They were free in the truth, Eles estavam livres na verdade, but they come to the Sunday law and switch camps. mas eles vêm ao decreto dominical, eles trocam de lado. Right? And this you will not obtain from just a surface reading of the text. E isso você não obtém através de apenas uma leitura simples do texto.
Okay, so that's Daniel 11, verse 41, as far as I want to take it. Ok, então isso é Daniel 11, 41. Até I aqui que hope eu the queria levar illustration has been isso. useful Eu espero que a ilustração seja útil in terms of how comparing and contrasting can work in a simple way. em termos de como comparar e contrastar podem funcionar de uma forma simples. And also, once we've compared and contrasted, how to add layers of concepts to further develop our parable. E uma vez que comparamos e contrastamos, como nós podemos adicionar camadas à nossa parábola? And ultimately, to see how this methodology generates information that we won't glean from the text itself. E por último, como isso pode nos ajudar a adicionar informações que não poderíamos tirar apenas lendo um texto? So in our next study, we'll look at Daniel chapter 12, Então, verses 3 and 10. no nosso próximo estudo, vamos olhar Daniel capítulo 12, versos 3 e 10. To show that we're not only to compare and contrast the symbols in the text of the verse, Para mostrar que a gente não apenas temos que comparar e contrastar os símbolos no verso, but to see that there are structures and patterns within the text of the verse. mas para ver também que existem estruturas e padrões dentro do texto, dentro dos textos e dos versos. And by identifying these structures and patterns, E ao identificarmos essas estruturas e padrões, or rather these structures and patterns are parables in and of themselves. e que essas estruturas e padrões, elas são estruturas por elas Which mesmas will teach dentro do us things verso, that we wouldn't otherwise see. que vão nos ensinar coisas que de outra forma não veríamos. But we're out of time. Mas agora I'll ask us acabou to nosso close tempo. the word of prayer. Eu vou nos convidar para encerrar com uma palavra de oração. Father in heaven, we thank you for your word. We Querido Pai, te agradecemos pela thank sua you palavra, for the beauty and simplicity te agradecemos pela beleza e simplicidade of the parable teaching methodology. da metodologia de ensino por parábolas. It's simple enough that even children can understand, É simples o suficiente que até uma criança poderia entender, but Lord, can be complex enough to tax even the strongest mind. mas, Senhor, também poderia ser complexo o suficiente para We ser thank you, difícil Lord, para uma that it mente is tão within the reach of inteligente. every soul in this room. And Lord, that we ask that you'll all give us all proficiency E também te pedimos que o Senhor nos dê proficiência and wisdom in how to handle your word. e sabedoria para como podemos We manusear a ask sua that palavra. these morning classes may be a blessing, Nós pedimos que essas classes da manhã possam ser uma but also that all bênção the classes throughout the course of the camp and the day may be a blessing also. e também todas as outras aulas através do curso desse acampamento e também desse dia. Lord, we thank you for breakfast, the breakfast that we're about to partake of. Nós te agradecemos pelo de jejum que vamos participar agora. Please bless it in the hands that have prepared it. Por favor, abençoe as mãos que estão preparando. For we ask it in Jesus' name. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém.